Fala, turma! Ótima tarde neste sábado, dia 14 de fevereiro. A gente está aqui às 18 horas fazendo aqui uma análise do mercado, vendo quais são as possibilidades, o que o mercado está trazendo para a gente aqui como oportunidade, tá bom? Você é sempre muito bem-vindo aqui. Nós temos um grupo de Telegram, onde naquele grupo de Telegram eu sempre coloco as nossas análises, o que a gente está vendo como tendência no mercado também, e a partir disso, é claro, você pode, a partir dali, aproveitar algumas oportunidades que a gente sempre está colocando ali analisando diversos ativos. Então, a gente analisa ali Bitcoin, XAUSD, Euro, SD, USDCAD, GBP, USD, vários ativos, várias paridades que vale a pena você dar uma analisada. A gente sempre diz, olha, você está aqui diante de possibilidades. O gráfico fez o que a gente está desenhando, uma baita oportunidade. Se o gráfico não fez, deixa o gráfico andar. Às vezes, não operar é a melhor coisa a ser feita, é sentar em cima das mãos e deixar o gráfico fazer o que a gente quer que ele faça. Caso contrário, a grande possibilidade é a gente virar liquidez dentro desse processo aí. Então vamos ficar de olho. É uma satisfação ter você aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, a gente vai pedir, sempre eu vou pedir aqui. Se inscreve no nosso canal, não custa nada. É um processo gratuito. Você clicar e dar um joinha, dar um like, se inscrever, passar para alguém que está aprendendo, que está querendo ver o mercado de uma maneira mais branda, mais tranquila, mais limpa. Né? Eu não tenho nenhuma intenção aqui de tornar nada complexo, até porque a minha intenção, e eu sempre fui extremamente prático na vida, de deixar as coisas claras e objetivas, né? Então, eu sou muito prático para fazer as coisas. Acabei de tomar um banho rapidinho, rapidinho, tô vendo o cabelinho até meio molhado, aqui tô olhando no vídeo, que o cabelinho todo molhado. Vamos analisar então, aí, galera, hoje, final de semana, pessoal, final de semana, o que está acontecendo? É criptomoeda. E aqui a gente poderia até olhar algumas altcoins aqui, né? A Litecoin, a VAX, qualquer várias aqui, né? A gente vai olhar o Bitcoin, porque é o Bitcoin que determina a ação de boa parte delas, para não dizer quase todas, né? Às vezes, e o Ethereum vai um pouquinho diferente aqui, a gente analisa o gráfico diferente, mas a gente vai para o Bitcoin para ver o que o Bitcoin está mostrando para a gente aqui, o que ele está falando. Então, hoje, exclusivamente, para o vídeo não ficar longo, um videozinho para a gente colocar lá no grupo do Telegram, lá no nosso canal no YouTube, aqui no YouTube, colocar então também para a gente poder analisar o que o mercado está trazendo para a gente como oportunidades. Vamos para cima então, pessoal? Muito bem, vamos compartilhar a tela aqui para a gente poder fazer essa análise. Eu tô com o XAU USD, eu estava fazendo uma análise do XAU com a galera, nós pegamos vários movimentos aqui, né? Ontem eu havia até mostrado o pessoal um desenho que eu havia feito, deixa eu localizá-lo aqui, quem sabe eu consigo localizar esse desenho para mostrar o que a gente havia desenhado quando o gráfico ainda estava aqui embaixo, quando ele veio capturar essa liquidez e não capturou e voltou subindo. Então eu havia feito aqui uma análise para a galera. Deixa eu ver se eu localizo rapidinho a imagem. Se eu localizar rapidinho a imagem aqui, eu coloco para vocês verem que legal essa leitura que nós fizemos, né? Aqui, achei a imagem está aqui. Já vou colocar para vocês poderem olhar aqui também. Olha aí o desenho que a gente havia feito lá no grupo. Dá para vocês olharem um pouquinho isso, dá para vocês verem. Ó, o mercado estava por aqui ainda. A gente havia feito esse desenho e dito, olha, pessoal, se o mercado fizer este movimento, vocês aproveitem e usem esse movimento a favor de vocês. Observem aqui, ó. E ele fez exatamente o movimento que a gente desenhou. Ainda fiz uma brincadeira depois aqui, ainda fiz esse desenho. E eu falei, olha, pessoal, uma possível entrada essa entrada aqui, porque aqui tem uma entrada, ele fez aqui um POI de compras, mas ele tem aqui vários topos nivelados. Olha, isso aqui, na verdade, é um baita risco de trade. Esses topos nivelados aqui, ó, vários topos aqui, estão vendo, pessoal? Aqui, ó, tudo topo, tudo topo. E aqui tem topo nivelado, aqui em cima o topão, e é lógico que em cima de topos a gente tem aqui liquidez de oferta. O que pode acontecer aqui é entrar uma baita oferta, porém, a gente está olhando aqui, eu estou falando do Shaw, né? A gente vai falar de Bitcoin, tá, pessoal? Mas é só para explanar o que a gente havia desenhado para a galera, porque o desenho, caramba, não tem erro. Então tá aí. O Shaw, de boa, a gente havia montado uma entrada aqui, dizendo: olha, pessoal, está na hora de fechar o mercado, provavelmente não vai dar tempo, não. Ele ficou sambando aqui, só veio aqui, rompeu esse topinho, desceu corrigindo. Há uma grande probabilidade, quando o mercado abrir no domingo, 8 da noite, né? Amanhã, às 20 horas e 10 minutos, aqui no Brasil o pau já começa a quebrar, e ele vinha aqui dar essa swipada rápida aqui para cima, que é possível, tá? É possível sim ele fazer isso aqui, ó. Vim aqui romper esses topos que estão aqui, de cara, já vim rompendo, sem pedir licença a ninguém, e depois descer corrigindo. Há uma grande possibilidade disso acontecer, até porque tem muitos fundos aqui que não foram capturados, e o mercado não deixa isso batido. Então ele pode vir exatamente capturar aqui essa região,
forte, subir, sentir aqui a oferta, descer e já descer aqui, criando aqui uma estrutura de continuidade de baixa, vindo capturar todos esses fundos que estão aqui. Então, essa é uma grande possibilidade de acontecer aqui no Shao. Eu vou até deixar aqui desenhado aqui, ok? Essa é uma possibilidade. Por quê? Porque aqui a gente tem, ó, olha esses topos que estão aqui. Pode ser que ele não consiga capturar porque foi uma região de acumulação aqui muito forte, né? E aqui tem um topo muito forte também, então ele pode vir, e nessa região aqui, com esses 3 topos, né? O topo triplo aqui, ele pode sentir realmente oferta, tá? Então, vou deixar esse desenhozinho aqui registrado, vou deixar aqui, salvo, pronto. Beleza. Vamos então falar do Bitcoin. Bitcoin, pelo amor de Deus, não me arrebenta, não me decepciona, Bitcoin. A gente havia, né, junto com a turma lá do grupo do Telegram, havia desenhado algumas possibilidades, né? E dentre elas, dentre essas possibilidades, quando ele ainda estava em 97 mil, eu havia dito que haveria uma grande probabilidade dele vir buscar esses fundos. Ele veio aqui, capturou, tentou reagir, não conseguiu, está tentando reagir também, não está indo com muita força. Há uma grande probabilidade dele vir buscar estes fundos aqui ainda. E, pessoal, não apenas esse fundo. É importante dizer isso para a gente não se iludir. Deixa eu aumentar isso aqui para vocês enxergarem melhor aqui. Não apenas esse fundo, que está aqui em 60 mil dólares. Aqui anteriormente, a gente está olhando o diário. A gente precisa sempre olhar para trás, a história contada atrás, para definir qual é a história que está vindo pela frente. Aqui, pessoal, tem fundos ainda, ó, que é uma liquidez braba nessa região aqui, porque aqui teve uma forte briga do preço. Aqui tem uma região de order block muito forte. Essa região de order block, a gente está falando nos 50 mil dólares. E tem gaps aqui abertos ainda no Bitcoin. Olha, pessoal, já é 14 de fevereiro. Tem gaps abertos no Bitcoin abaixo disso. Então, nós temos gap e existem possibilidades, porque aqui tem um fundo forte aqui, e os gaps ainda abertos nessa região aqui, ó. E essa região, pessoal, essa região aqui é uma região dos 43 mil dólares. Então, na minha percepção, o mercado não deixa essa liquidez para trás, é uma liquidez de fundos fortes aqui, como eu desenhei. O mercado não gosta de deixar isso para trás, há uma possibilidade sim, vou deixar claro aqui, do Bitcoin vir a 43 a 40 mil dólares, com possibilidades, com alta possibilidade aqui, nessa região, tá? E a gente está olhando aqui, analisando o gráfico diário. Então, a gente vendo o mercado fazendo dessa forma, a gente não vai buscar por compras do Bitcoin. Porque tem muita gente dizendo, explicando, vamos comprar o Bitcoin, porque agora está derretendo, pessoal. Ele ainda tem, na minha análise, apenas na minha forma de enxergar e ver, que existe aqui uma possibilidade de ele vir buscar exatamente esse fundo aqui ainda, chegando nessa região aqui dos seus 42, 40, 43 mil dólares, mesmo sabendo que aqui tem um fundo, ou seja, aqui ele tem uma região de order block, mas existe aqui um fundo de liquidez forte. Existe um fundo de liquidez em 48 mil dólares aqui, 48 mil dólares. Mas existem gaps abertos aqui, tem FVGs aqui não mitigados nessa região toda aqui, ó. Toda essa região aqui embaixo, aqui, toda. Aqui, ó. E aqui depois tem um order block aqui ainda. Então, ou seja, essa região aqui é de 42 mil dólares. E abaixo dessa região tem um fundinho aqui ó, de 38 mil dólares. Cara, loucura. Então aqui, ó, perceba que aqui é uma região de briga, de preço. O mercado brigou demais aqui nessa região. Deixa eu aumentar o zoom para vocês enxergarem o que eu estou dizendo de maneira isso. Aqui, ó. Aqui tem uma briga de compra-venda, 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 vendedor e subiu. Essa região aqui, o mercado gosta de vir mitigar essa região novamente. E logo abaixo dela, nós temos o quê? Um fundo. E ele não gosta de deixar fundo para trás. Eu tenho explicado a vocês há muita frequência. Em 38.500 dólares. Eu não quero aqui ser o profeta do caos, mas são possibilidades de leitura gráfica. O gráfico está me dizendo, não é o mercado, não é notícia, não é especulação. A minha análise gráfica está me dando essas possibilidades aqui. Eu não quero fingir que não estou vendo, ok? Quero deixar isso claro aqui, tá? Então, nesse momento, analisando o gráfico diário do Bitcoin, onde ele está, deixa eu colocar aqui, onde ele está, eu não quero imaginar em compras aqui. Mas, Fregona, tá, mas quais seriam as possibilidades de compra? Bem, ele viria nessa região aqui. Essa é uma região boa de order block.
essa região aqui, a gente está falando da região dos 79 mil dólares. De ele vir a essa região de order block aqui, capturar essas ordens que estão aqui, chegando inclusive a 80 mil dólares, 81 mil dólares. Então, essa é uma possibilidade, ok? Então, mesmo sabendo que o mercado está em queda, eu posso ter possibilidade de compras. Por quê, Fregona? Porque ele tem topinhos aqui, ele tem liquidez aqui, não mitigada, tem região de order block aqui, tem uma região de FVG aqui que ele ainda não veio capturar, que está em aberto, tem uma outra região de FVG aqui, aberta aqui em cima, que ele não veio nos 88 mil. São possibilidades. Mas são possibilidades de quê? Vou explicar aqui melhor. Ó, impulsão, o mercado impulsionou, retraiu para corrigir. Não retraiu nem 50%, tão forte que foi a pernada, tão forte que foi essa força de vendas, que ele não conseguiu nem reagir. Ele só veio aqui, ó, fez o movimento ABC ou 1, 2, 3. Pou! Qual o próximo passo? Uma retração, que seria aqui, ó, chegaria mais ou menos 50% aqui. Olha que loucura, hein? Aqui, e ele, pou, descendo, vindo em busca dessa região. Esse geralmente é o movimento. Como esse topo aqui é um topo forte, como esse topo aqui, ó, é um topo forte, pessoal, vou apagar um pouco esses desenhos aqui, ele pode segurar nessa região, não conseguir romper este topo e simplesmente descer. Então, quais são as possibilidades aqui nesse momento, observando que a tendência é de baixa, mas o fluxo está de alta, é aproveitar compras até essa região, como eu falei, de cerca de 50% dessa pernada, que seria onde, Fregona? Vamos usar aqui caixa de gama. Daqui até aqui, que seria a gente olha, né, só no olho aqui, ó, 50%, que seria lá no order block, lá onde a gente falou. Então, a correção correta, cara, isso é muito legal, quando a gente vai batendo as confluências, né, e vai batendo onde a gente acredita que vai. Aqui, ó, 50%, que é um valor justo, né, que a gente chama de valor justo, zona de premium e discount, e ele fazer o quê? O movimento agora, para cá, que daria exatamente em cima do order block. Então, a possibilidade de compras, neste caso aqui, seria até esta região. Nós estamos no diário. Vamos refinar para 1 hora? 1 hora fica uma bagunça danada, né? Aqui, aqui está o topinho que a gente marcou. Aqui está a região que a gente marcou, pessoal. Ó, aqui, ó. Ou seja, ele está indo em busca. Ó, ele fez aqui uma impulsão para baixo, né? Retraiu, impulsionou e está querendo buscar agora esse topinho aqui, ó. Esse topo. Ele tentou vir para o fundo aqui, mas não conseguiu. Aqui, ele tentou vir para o fundo, não conseguiu. Ele está agora buscando uma força para romper este topo, mas como eu falei, muito provavelmente vim buscar essa região aqui, porque tem muitas ordens presas em cima desse topo aqui. Então ele quer vir exatamente aqui para fazer o quê? Continuar o movimento de baixa. Na minha percepção, é isso. Então, o que, que você precisa procurar dentro dessas possibilidades aqui? Dentro desse range aqui, dentro desse quadrado de 50% aqui, que é a zona que, se você quiser comprar, aqui é o momento. Então, aqui dentro desse espaço aqui, é onde você precisa procurar por compras no Bitcoin. Então, eu faço o quê? Vou para aqui para 5 minutos. Vamos refinar o gráfico. E o que, que o gráfico está me dizendo? Gráfico do Bitcoin, o que você está me contando? Qual a história que está por trás de você, meu filho? Até aqui, ó. Até aqui em cima. Ó, que é aquela região que a gente marcou lá atrás. Lembra do order block? Aqui, ó. Então, nós temos aqui possibilidades de compra no Bitcoin até aqui em cima. Para depois ele supostamente, né, ou subir um pouco mais e descer, ou vir até aqui, respeitar os 50% e descer. Então, ou seja, nós temos ainda, nesse momento, apesar da tendência de baixa, o fluxo do Bitcoin em alta. Ele está fazendo o movimento, ó, que, ó, que ele cai, caiu até aqui, e está vindo, ó, mastigando para chegar onde ele tem que chegar, para depois ele descer. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Procurar confluências e compras. Vamos procurar compras aqui. Pessoal, o mercado cripto, né, ele tem essas características, né?
E que características são essas? O mercado cripto tem a característica de ficar lateralizado boa parte do tempo. Então você tem que procurar oportunidades dentro dessa lateralidade. E é claro que dentro de lateralidade a gente não opera, né? É o que a gente sempre fala aqui, lateralidade não se opera. Então perceba como é que ele está subindo agarrado, né? Agarrado. Mas nessa subida agarrada, ele está vindo querer romper esse topo aqui, ó. Então o que que o Bitcoin está fazendo aqui, pessoal? Ó, ele está parado nessa região exatamente desse topo. Tem um topo aqui, ó. E isso é um topo que possui liquidez de oferta. Chegando nele, a primeira coisa que o mercado faz é caia. Ó, pode ver que toda vez que chega nesses topinhos, cai. Chegou, cai. E aqui é da mesma maneira. Ele chegou nesse topo, quando ele rompeu esse topo, o mercado, ó, cai. São topos fortes. Por quê? Porque nessa tendência de baixa, ele teve esse fluxo todo, esses, nós chamamos de boss. Ele teve esse boss e ele foi descendo cada vez mais na mesma estrutura, criando esse desenho aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Ou seja, topos cada vez mais baixos, ó, cada vez mais baixo o topo. E o fundo cada vez mais baixo. É uma estrutura que nós chamamos aqui de BOS. Ele está criando um boss. E esse boss eu estou continuando a estrutura de impulsão e retração. Eu impulsiono e retraio, tá bom? E para a gente, né, que trabalha com SMS, com o SMC, e ele está fazendo aqui um SMS, mas dentro do SMC a gente procura comprar no fluxo, na impulsão e não na retração. A retração é sempre mais fraca, a gente quer comprar na impulsão, quando ele impulsiona. Então, nesses casos, a gente quer comprar no topo para ele impulsionar no fundo. Não adianta querer comprar aqui no final, no fundo, pegando essa retração. Não, eu quero comprar no topo. Então, em vendas, a gente quer comprar no topo para aproveitar a pernada. Aí ele retrai, a gente quer aproveitar a pernada. Ele retrai, a gente quer aproveitar essa pernada. Então, ou seja, é na impulsão que o lucro é maior, é na impulsão que eu quero caminhar, tá? Bom, então nesse caso aqui, pessoal, só para a gente entender aqui e equalizar melhor, no gráfico, desculpa, no gráfico de 5 minutos, ele está fazendo nesse momento o quê? Uma impulsão, uma retração e supostamente uma impulsão. E por que a retração dele foi tão forte assim? Porque ele veio rompendo um topo de liquidez, ó, exatamente aqui, ó. Olha onde ele rompeu, ó, em cima, certinho, um paviozinho ali, ó. Ó, uma linhazinha para cima, pum. Ele só agulhou. Essa agulhada dele tá me dizendo, caramba, eu fiz o dano, agora deixa eu sentir. E ele realmente sentiu essa forte oferta que entrou aqui. Olha que baita oferta. Olha o tamanho disso, galera. Ó, uma baita oferta que ele sentiu aqui. Subiu e caiu na hora. Pá, ok? Pegou fôlego de novo, subiu, retraiu, está tentando subir, está retraindo, provavelmente para subir, que é a intenção do Bitcoin para chegar lá naquele nível. Então, o que que eu quero ver aqui nesse gráfico para eu poder fazer entradas no Bitcoin? Primeiro, é esperar ele romper. Esperar romper, não inventa moda aqui não. Ele tem que romper esse topo que está aqui. Só que lembre que eu falei que por mais que tenha este topinho que ele acabou de romper, ainda tem este topo aqui. Ó, aqui, aqui e aqui. E depois ainda tem um topo mais forte aqui. Aí. Olha isso aí, pessoal. Como eu sempre brinco, aí você me quebra. Porque essas são as possibilidades, olhando rápido aqui, tá? Que o Bitcoin vai ter que enfrentar, ou seja, esses topos que ele vai ter que romper para conseguir chegar num preço, num patamar interessante. Que a gente falou que ele via chegar aqui em cima, em 75 mil, 78 mil. Ele vai ter que romper todos esses topos fortes. Mas por que são topos fortes, Fregona? Porque eles quebraram estrutura, eles quebraram fundo. Ó, esse topo aqui, ó. Esse topo fez esse fundo. Esse topo aqui fez um fundo, quebrou o fundo anterior, é forte. Esse topinho aqui veio, pô, quebrou este fundo, então esse topo é forte. Então, para quebrar esses topos que ele fez aqui, toda vez que ele bater em cima desses topos, o gráfico vai pedir conta disso. Toda vez que ele tiver uma intenção de chegar aqui, ele vai dizer: peraí, deixa eu ver se tem demanda, se tem oferta aqui. E geralmente, em cima de topos, nós temos aqui
a liquidez. Então, em cima de topo temos liquidez, essa região toda aqui, tudo isso aqui é liquidez. Tudo isso aqui é uma piscina de liquidez que lógico que é o gráfico, lógico que o mercado quer vir aqui em cima, é óbvio, por isso que eu falei das possibilidades. Mas particularmente dizendo, deixa eu colocar até em minha tela para você entender. Um baita risco nesse momento operar no Bitcoin. Baita risco. Ele vai ficar indo para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Por quê? Porque nós sabemos que o mercado está caindo. E há uma grande possibilidade dele cair. Ele quer respirar para todo mundo falar, opa, agora o Bitcoin foi. E depois ele faz novamente uma queda absurda. Essa é a minha análise. Então, o que que eu, Fregona, gostaria de ver? Ele rompendo tudo isso, mas até ele romper isso aqui, para ser sincero, eu não me arrisco, não. Não arrisco. Não arrisco. Ah, você pode encontrar uma entradinha rapidinha aqui? Claro que eu posso encontrar uma entrada. Se eu quiser procurar uma entrada aqui agora, eu vou achar uma maneira da gente entrar aqui no Bitcoin. Quer ver? Vamos achar aqui, por exemplo, uma estrutura de quantidade alta, rapidinho aqui. Olha como é que isso está truncado, cara. Isso aqui tá horrível, terrível. Olha como é que está arriscado, pessoal, no Bitcoin. Muito arriscado. Olha isso aqui, ó, a quantidade de pavio que tem. Olha quantas agulhadas para cima e para baixo. Bitcoin está instável. Então, se você perguntar o que que você vai fazer, Fregona, nada. Eu não vou operar Bitcoin, não quero operar Bitcoin. Justamente por causa desses detalhes. Mas, cara, se ele abrir uma oportunidade arriscada, porque se ele romper esse topo que a gente quer que rompa, ele tem aqui atrás, que muita gente se esquece de olhar para trás, ó, isso aqui, ó, tudo são topo de liquidez, principalmente isso aqui, ó, que é um topo fortíssimo de liquidez de oferta. Se ele romper isso aqui, ele pode cair bruscamente. E eu não quero dar esse mole aqui, não quero correr esse risco. Aqui a gente está olhando o gráfico de 5 minutos, tá, pessoal? Estou olhando o gráficozinho de 5 minutos. O de uma hora é esse topinho aqui, é esse topo aqui, é esse topo aqui, que é esse aqui, ó, aqui, outro aqui. Pouca oportunidade, porque o mercado, como é que ele está volátil? Olha o que ele faz, ele sobe, depois ele desce forte, só pavio, 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 pavio. Isso é ficar capturando liquidez, eu não quero virar liquidez no mercado, isso aqui é para captura de liquidez, para ir pegando os traders apressados, os caras que estão desesperados por vender e comprar, gente que está vendendo achando que agora vai dissolver, gente que está comprando achando que chegou o momento. Isso aqui é característica de mercado que só está manipulando informação, manipulando preço, manipulando volume, não entra. Não vou entrar. Então, a minha sugestão para o Bitcoin, gostaria de dar uma melhor notícia, além da análise, né? Então, a gente fez as análises aqui, está aqui para você ver, para você enxergar, mas na minha expectativa aqui, eu não quero correr risco, eu quero proteger meu patrimônio. E o Bitcoin, nesse momento, da forma que está, até que o mercado se dirija mesmo, por exemplo, se ele chega lá embaixo, lá nos 40, aí eu tenho certeza que eu vou entrar em compra, é compra, compra, compra sem parar, porque o mercado vai disparar na compra. Agora, enquanto tiver nessa volatilidade, ele querendo buscar esses topos para sugerir um preço melhor. E esses topos, cheio de liquidez aqui em cima, ó, que piscina aqui em cima de liquidez, de todo tamanho aqui em cima, pessoal, todo tamanho. Loucura entrar desse jeito aí, loucura. Nesse momento, loucura. Tem gente que está comprando, operando, tá tudo bem, mas se você olhar aí as métricas da galera, vai perceber que tá todo mundo e muita gente se dando mal nesse momento em querer operar Bitcoin, porque o que ele faz, ó? Ele dá uma porrada, depois lateraliza, dá uma porrada, depois lateraliza. Boa parte do tempo lateral. Olha isso aqui, desde quando ele chegou nesse fundo aqui, ó, o que ele ficou fazendo? Se você pegar aqui, ele está dentro desse range, preso aqui dentro. Ó. Aqui, ó. Aqui, ele está aqui dentro, preso ainda. Ó. Ó, ele não sai daqui, ele não sai dessa região. Para cima, então ele vai para cima, depois vai para baixo. Vai para cima só nessa região aqui, pessoal. Ele está aqui, ó, preso nesses topos triplos aqui que eu falei. Ó. Aqui o topo triplo. Ó. Está preso aqui, desde quando ele deu a primeira subida e quebrou, fez um choque aqui que a gente chama, né? Que ele, pronto, ele começou agora a ficar aqui, ó, lateralizado, para fazer alguma coisa, provavelmente subir, só para capturar o que está aqui para depois descer. Não entro, acho arriscado, sugiro que você também não entre, né? A não ser que você realmente seja arrojado, aventureiro, sei lá, ou não sei, aí é com você, mas eu fazendo a minha análise, não, como se diz, não é uma análise positiva, mas é uma análise que é uma análise, né? Nem sempre é o que a gente quer ver. Mas Bitcoin, eu vou operar outros pares, né? Mas enquanto eu não ver o Bitcoin fazendo isso, por exemplo, se ele chega aqui em cima, ah, não, Fregona, mas ele chegou aqui em cima, onde você falou, segurou aqui e desceu. Pô, se ele descer criando validações de venda, pau. Eu sei que ele vai vir aqui para baixo, cara, vou vender. Agora, enquanto ele não vir aqui em cima, não validar isso,
ou ele não vir para baixo, que eu duvido que nesse momento ele vai fazer, há muita especulação no mercado, muita coisa aí em jogo, ele vai vir aqui em cima dar uma esperança para todo mundo, como eu falei aqui, pode chegar até aqui nos 80 mil, chegando aqui em cima, ou ele vai chegar só até aqui nos 78, vai voltar e já voltar criando venda e que segure o Bitcoin até os seus 40, 43 mil dólares. Bom, é especulação também, é só uma análise, não é nenhuma determinação, é só o que eu acho, olhando os gráficos mesmo, sem ficar olhando notícias. Beleza, galera? Então, basicamente, pessoal, é isso aí. Vou, vou deixar aqui gravado aqui no nosso canal. Se foi útil, dá uma observada e vê se vai validando os cenários que a gente está falando. Se for validando, volta aqui no vídeo, escreve Fregona. Caramba, cara, o que você escreveu, o que você falou aquele dia, cara, ficou aqui, ó, aconteceu. Que legal. Isso ajuda a gente. E se não acontecer, fala, Fregona, você fez uma análise aí, cara, mas não bateu, não. Tá tudo certo, eu vou verificar o que eu subestimei, vou verificar o que eu não olhei. E isso me ensina, tá? Não é só os acertos que me ensinam, não. Os erros também, as derrapadas também me ensinam nessa jornada que é praticamente uma peregrinação, uma jornada de fé, lidar com isso. Com o mercado financeiro, é uma jornada que, lógico, requer muito mais racional do que emocional. Quando eu estou diante do gráfico aqui, não dá para botar emoção. É o gráfico, é algo frio, algo duro, algo que não tem nenhum coração. E se eu botar emoção nisso aqui, muito provavelmente eu vou ser arruinado, aniquilado por algo que não está dando a mínima se eu tenho família para sustentar, se eu tenho conta para pagar, ou se eu quero ter uma vida melhor. Ele só vai fazer o que tem que fazer, e geralmente é criar liquidez e, e, e tirar todo mundo dessa jornada que está aí, quando ele sobe e quando ele desce, é o papel dele, é o papel do mercado. Beleza? Quando tomar stop, é um stop apenas. Se tiver dentro do seu gerenciamento, o stop é só mais um stop. Quando der gain, é só mais um gain. Não fica colocando muito emocional nessas coisas, não. Senão você começa a perder aí seus instintos para você poder operar de maneira mais clara e mais transparente. Beleza? Pessoal, fica com Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não se esquece, se inscrever, dar o like aí, compartilhar com quem você gosta, se fizer sentido para você o que a gente está falando aqui também, porque isso fortalece o canal. E um ótimo final de semana para você nesse sábado. Amanhã tem o chauzinho de noite, mas eu não vou gravar vídeos, né? O domingo, família, igreja e tal. Mas segunda-feira, estamos aqui no meu horário operacional, toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de 1h30 da tarde às 4h30 da tarde. Eu estou sempre ao vivo e fazendo meu operacional e gravando para vocês, colocando para vocês aqui as minhas análises e também os meus operacionais, tá bom? Beijo do coração, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até a próxima.